Boa noite, sejam bem-vindos. Roguemos ao nosso Mestre para que, quando sairmos dessa casa, nós possamos estar melhor do que quando aqui chegamos. E que o estudo dessa noite nos possa ser útil nessa nossa jornada. Que possa nos abençoar o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. No capítulo 3 do Evangelho, o Cristo nos trouxe essa mensagem. Não perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, não teria dito que irei preparar o lugar para vós. O que ele quer dizer com isso? Para que a gente não se preocupe. Após o nosso desencarne, nós temos para onde ir. São as moradas da casa do nosso Pai. E onde que é a casa do nosso Pai? O que é a casa do nosso Pai? São os diversos planetas, globos, que fazem parte desse nosso universo. Que nós chamamos de a pluralidade dos mundos habitados. Então, às vezes, tem algumas pessoas que pensam que no universo a Terra é o único lugar habitado. Se nós pensarmos assim, nós vamos estar sendo egoístas. Deus não iria fazer uma infinidade de planetas e botar vida humana só na Terra. O telescópio Hubble, que foi lançado há 30 anos, nos trouxe uma outra visão do universo. Então a gente tinha uma ideia de um número de galáxias, de planetas, e com a vinda desse telescópio, a nossa visão se ampliou. E nos foi mostrado que a casa do Pai é muito maior do que nós imaginávamos. Nós estamos nesse planetinha aí, a Terra, que faz parte de um sistema solar e que faz parte da Via Láctea. Quantos planetas nós temos no sistema solar? Nós não sabemos. A Via Láctea tem uma infinidade de sistemas solares. São as casas do Pai. A astronomia utiliza a medida anos-luz para calcular as distâncias no universo, tendo como base a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. E o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. A galáxia mais próxima está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Gente, nós não temos como mensurar o tamanho do universo. E os mundos que formam o universo? Eu falo o universo, o nosso sistema solar. O primeiro mundo, aonde nós surgimos, Deus nos fez espíritos simples e ignorantes.
E a nossa primeira habitação foi no mundo primitivo, aonde nós éramos bem atrasadinhos. Nós vivíamos em função de comer. Nós brigávamos por comida. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Depois veio o segundo mundo, que é esse mundo que nós estamos habitando. O mundo de provas e expiações, que também ainda é um mundo rudimentar. Nesse nosso mundo, o mal prevalece. Nós temos pouquíssimos momentos de felicidade e muitos momentos de dor. Depois vem o mundo de regeneração, que é o nosso próximo passo. Nós estamos no limiar desse mundo. Muito provável que a nossa próxima encarnação já será nesse mundo de regeneração. Mas será um outro planeta? Não, será a Terra mesmo. A Terra está mudando para um mundo de regeneração. E depois vem os mundos ditosos ou felizes, aonde o mal é muito pequeno, existe ainda. Nós ainda teremos esse corpo de carne, mas bem mais leve. E os nossos irmãos serão realmente irmãos. E por fim nós temos os mundos celestes ou divinos. Nesses mundos nós não teremos mais o corpo físico. Nós seremos apenas espíritos. Vai demorar para que nós cheguemos lá? Vai. Mas é o nosso destino. Nós seremos um dia espíritos puros. Os diferentes estados da alma na erraticidade. Quando a gente fala em erraticidade, o que é erraticidade? A erraticidade é o lugar para onde nós iremos após o nosso desencarne. Quando nós desencarnarmos, nós iremos para um hospital nos recuperar e depois nós iremos para uma colônia espiritual. E nessa colônia nós viveremos apenas como espíritos, nós não teremos corpo físico. E é nessa colônia que nós iremos preparar, projetar o nosso próximo reencarne. Então só vai para a colônia, só vai para a erraticidade quem precisa reencarnar. Todos nós. A não ser que aqui tenha um espírito superior. Os espíritos superiores que estão entre nós são raros, eles não precisam ir para a erraticidade. O relato de alguns espíritos a respeito do desencarne e de onde se encontram. A gente vai para um lugar de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso apego à matéria. Como que você é em relação à matéria? Você é muito apegado às coisas materiais? Você é daquelas pessoas que falam, a minha casa, o meu carro, a minha esposa, os meus filhos. Você se acha dono de tudo? Se assim for, você ainda está apegado à matéria. Os espíritos nos dizem que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes.
Esse adiantamento, gente, é adiantamento moral. É o que importa para nós. Não é um adiantamento físico. Como que é a nossa moral? Esse mesmo telescópio Hubble tem descoberto, ao longo desses 30 anos, muitos planetas em outras galáxias. E alguns desses novos planetas que ele tem descoberto são muito semelhantes à Terra. Então, um dos planetas mais próximos que ele descobriu é o planeta Kepler, que fica a 500 anos-luz da Terra. Veja que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Esse planeta Kepler possivelmente também seja um mundo de provas e expiações. Então, quando você estiver na erraticidade e que você vai programar sua próxima reencarnação, você pode optar para que a sua próxima reencarnação seja na Terra, seja em Kepler ou em outros planetas semelhantes. Planetas ainda onde o mal prevalece. De onde tira o espírito o seu envoltório? Está na questão 94 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta que Kardec fez, e os espíritos respondem, do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos, passando de um mundo para outro. O espírito muda o envoltório como muda de roupa. Então veja, nós temos essa aparência aqui, né? Em um outro planeta, ou um outro mundo, com certeza nós não teremos essa mesma aparência. Veja essa imagem, por exemplo. A primeira figura tem uma cabeça bem chata, de um chimpanzé. Foi quando nós começamos a nossa caminhada, nós éramos assim. E mais no final tem uns seres que parecem com o ET que a gente conhece, tem a cabeça bem grande. Então nós podemos ter essa forma em um futuro bem próximo. Quem não assistiu o filme Avatar? É uma ficção, mas serve bem para exemplificar. Aqueles seres do filme Avatar, eles têm os olhos grandes e têm cauda. Acredito que, pelo nosso grau evolutivo, nós, em uma próxima evolução, não teremos mais cauda. Mas podemos sim ter uma cabeça grande, olhos grandes, o que vai ser perfeitamente normal a sua convivência com os seres daquele planeta. A nossa evolução, os mundos são equiparados a escolas. Veja, quando a gente é bem pequenininho, os nossos pais nos levam para uma escolinha, onde a gente faz o ensino fundamental. É o início da nossa caminhada. Depois a gente vai fazer o ensino médio. É como se fosse os mundos de provas e expiações e o mundo de regeneração. E por fim, a gente faz a faculdade, aonde seremos seres evoluídos. Interessante é que quando nós vamos para alguma dessas escolas ou faculdades, nós não temos uma. Nós temos várias que nós podemos optar por qual. Assim são os mundos. Planeta como a Terra não tem só a Terra, tem uma infinidade. Planeta de regeneração também tem uma infinidade. E os mundos espirituais também. Às vezes a gente tem que repetir de ano. Se nós não formos bem nessa encarnação, com certeza nós não iremos para o mundo de regeneração.
nós teremos que voltar para um mundo semelhante à Terra, aonde o mal prevalece. Considerando o grau evolutivo dos espíritos que se encontram na Terra, podemos fazer uma analogia dizendo que o planeta pode ser um hospital ou uma prisão. Um hospital porque é aqui que a gente vem se curar. É aqui que a gente vem praticar o perdão. É aqui que a gente vem resolver os problemas que nós criamos em uma reencarnação passada. Então nós viemos nos curar. Então pode ser considerado como um hospital. E uma prisão por quê? O nosso espírito está preso a esse corpo físico, está preso à matéria. Na Revista Espírita de 1858, Kardec nos mostra a evolução dos mundos do nosso sistema solar. O planeta Marte, por exemplo, é um planeta bem mais atrasado do que a Terra. Ele não está assim como nós começamos, como quando nós éramos seres das cavernas. O planeta Marte hoje é como se nós estivéssemos na Idade Média. É bem atrasado em relação ao que nós somos hoje. E depois vem o nosso planeta, aonde a gente está em desenvolvimento, estamos crescendo. Depois vem Mercúrio e Saturno, onde a maioria dos seus habitantes são bons espíritos. Se nós compararmos com a Terra hoje, as pessoas que vivem aqui, será que a maioria das pessoas que vivem aqui são bons espíritos? Depois vem Urano, onde seus habitantes são infinitamente mais felizes do que os habitantes da Terra. Lá eles realmente sabem o que é felicidade. Nós não sabemos. Nós temos alguns poucos momentos felizes. E por fim veio o planeta Júpiter, aonde só tem espíritos. Não existe a matéria lá. Referindo-se à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá esquecer a gama das libações. Quem mora em um local, mora por afinidade. Então, se nós estamos na Terra, se nós estamos no estado de Goiás, é porque nós temos afinidade com as pessoas dessa região. Estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Todos nós iremos fazer essa transição? Façam exame de consciência. Será que você vai para o mundo de regeneração? Será que você é merecedor desse mundo? Como está sendo essa sua encarnação? Será que você está cumprindo o projeto que você fez lá na erraticidade? Porque quando a gente está na erraticidade, a gente faz um projeto reencarnatório, e nesse projeto a gente fala que vai ser bom, que vai fazer o nosso melhor. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cumprindo aquele projeto que nós fizemos? Quando a gente desencarna, como eu falei, a gente vai para um hospital e depois vai para uma colônia espiritual, que é um mundo transitório. A gente vai ficar lá até projetar a nossa próxima reencarnação e depois a gente reencarna em um planeta ou um mundo aonde nós formos merecedores. Aqui tem o exemplo de algumas colônias espirituais. Colônia Regeneração, Amigos da Dor, Redenção, Arco-Íris, Raios do Amanhecer, Bom Retiro, Nova Esperança, Nosso Lar,
estudo de vida. Tem uma infinidade de colônias que a gente pode ir nos preparar para uma nova reencarnação. Lembrando que quando nós estivermos nessas colônias, nós não teremos um corpo físico. A questão 96 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são iguais os habitantes dos outros mundos? Resposta dos Espíritos: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Nós estamos nos aperfeiçoando nessa caminhada, gente? Questão 172. Todas as nossas existências se passam na Terra, não porque existem outros globos iguais à Terra. Referindo à pluralidade dos mundos habitados, iremos para onde nos sintonizarmos de acordo com a nossa vibração. Importante frisar, gente, que nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Por mais que nós sejamos ruinzinhos nessa encarnação, nós não regredimos. Nós jamais voltaremos para o mundo primitivo. Boa notícia, né? Nós podemos reencarnar em um mundo semelhante a esse, mas regredir, não. Temos no espaço o mundo berço, que é o despertar da nossa consciência. É quando nós iniciamos a nossa caminhada, é onde a gente faz um desenvolvimento intelectual e moral. Depois temos o mundo universidade e o mundo templo, é o despertar de Deus, de Jesus, e aonde a gente conhece o nosso corpo, nossa materialidade e a nossa amorosidade. Temos o mundo oficina e o mundo reformatório. São os mundos que iremos para reequilibrar aquilo que desequilibramos. Então, se você é muito ruinho nessa vida, cometeu muitos equívocos, com certeza você irá passar por uma retífica no mundo oficina ou reformatório. E o mundo hospital é onde nós iremos nos recuperar dos males que nos fizeram. Quanto mais inferior é o mundo, mais materializados são os habitantes. E a vida moral é quase inexistente. É um mundo primitivo, né, gente? Não tinha moral nenhuma. A qualificação dos mundos superiores e inferiores é uma referência mais comparativa que exata. O mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala comparativa. Vamos, por exemplo, nós estamos em Goiânia. Se nós compararmos Goiânia, por exemplo, com Anápolis, Goiânia é muito maior. Mas se nós compararmos Goiânia com São Paulo, tem uma diferença enorme. No mundo inferior, o homem ainda é selvagem. A vida é rudimentar e possui a forma humana sem nenhuma beleza. Veja aquelas fotos, aquelas imagens que a gente tem dos nossos irmãos que estão nos primórdios, no começo. São aqueles seres com a cabeça chata, peludos, né? O famoso troglodita. Que beleza que tem um troglodita. No mundo superior, a forma corpórea é mais aperfeiçoada e purificada. O corpo não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria. Então, quando nós passarmos desse mundo para um mundo melhor, com certeza
nós teremos uma aparência melhor, mais suave, mais leve, mesmo porque nós não carregaremos o peso da matéria que nós carregamos hoje. Se você pensar bem, nós nos arrastamos. Quando a gente anda, a gente se arrasta. Em um mundo superior, a gente volita ou flutua. Porque nós temos um corpo mais leve, a matéria é mais leve. Quem não quer ir para esse lugar, né, gente? No mundo superior, a vida é sem preocupações e angústias. É proporcionalmente mais longa e as dúvidas sobre o futuro já não existem. O corpo já não tem a densidade e a materialidade terrena. As relações entre os povos são sempre amigáveis. A autoridade é sempre respeitada, pois é dada por mérito. Laços de amor e fraternidade unem todos os homens. Veja que as autoridades, mesmo nas colônias espirituais, não existe uma votação, não existe a política. A pessoa chega a ser uma autoridade, chega a comandar aquilo ali por merecimento. Muito diferente do que é esse nosso mundo de sofrimento. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Seu destino é chegar a espírito puro. Então, às vezes aqui nessa nossa caminhada, a gente passa o nosso próximo para trás. Muitas vezes voluntariamente, muitas vezes involuntariamente. Mas quem não gosta de levar vantagem? Né? Esse tipo de coisa não existe no mundo superior. Lá a gente não procura tirar vantagem do nosso próximo. A gente procura crescer, porque a gente tem a consciência de que seremos espíritos puros. E isso, gente, não é difícil de nós fazermos aqui nesse nosso mundo. Nós sabemos que somos bem ruinzinhos, mas nós viemos com a proposta de melhorar. Todo mundo quer ir para o mundo de regeneração. E todo mundo tem a possibilidade de se melhorar. Os mundos regeneradores são intermediários entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Comparados à Terra, são mundos muito felizes e podem ser considerados como a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Então é o nosso próximo passo. Nós vamos chegar nesse mundo de regeneração como nós estamos aqui. Só que nós vamos melhorando, porque nós vamos ter facilidades para nos melhorar. Muitas vezes alguém passa pela gente que a gente nunca viu. Nunca vi aquela pessoa, mas, nossa, eu senti uma antipatia por aquela pessoa, de graça. De graça? Por que eu senti essa antipatia por aquela pessoa que eu nunca vi? Muito possível aquela pessoa esteve comigo na reencarnação passada, aí eu tenho uma dívida com ela ou ela tem uma dívida comigo. Esse tipo de coisa não acontece no mundo de regeneração. O homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações e os mesmos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais somos escravos.
Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele cumprindo-lhes as leis. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade da alma. E aí eu penso, nossa, esses mundos futuros são tão bons. Como eu quero logo ir para esses mundos. Nós não podemos ir logo para esses mundos, porque nós fizemos um projeto reencarnatório e temos que cumpri-lo. E após cumprirmos esse projeto, será que nós somos merecedores de ir para esse mundo? Maria João de Deus. Eu falei que nesse nosso mundo nós temos espíritos superiores. Poucos, mas tem. A Maria João de Deus foi um espírito que encarnou, um espírito missionário. E quando desencarnou, ela não precisou passar pela erreticidade. Uma das missões desse espírito foi ser a mãe do Chico Xavier. E ela desencarnou quando o Chico tinha 5 anos. Mas ela não deixou de ter contato com o Chico. E ela enviava cartas para o Chico Xavier e deu origem ao livro Cartas de uma Morta. E a Maria João de Deus, ela reside no planeta Saturno. E numa dessas cartas ela nos diz como que é esse planeta. O sol de lá não é um sol como o nosso, amarelo, é um sol azul clarinho, bem leve. Lá tem plantas de todas as cores. Aqui no nosso plano, o que predomina são as plantas verdes por causa da clorofila. As de lá são azuis. O dia lá tem 10 horas. E as estações são de 7 anos. A nossa estação aqui são de 3 meses. Então, essa estação pequena, essa mudança de tempo, nos provoca doenças físicas. O que lá não acontece. Todas as pessoas que estão lá são médiums. São extremamente inteligentes. As pessoas são fisicamente mais belas. As doenças são raras. Desconhecem-se sentimentos de orgulho, inveja, vaidade. Todas essas nossas mazelas. Para que o planeta possa passar de provas e expiações para a regeneração, depende de cada um de nós. E não ao contrário. A transformação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Somos hoje um reflexo das ações de ontem. Trabalhemos hoje para sermos melhores e merecedores de um mundo melhor do que esse. Um mundo de regeneração. É o nosso próximo passo. Nós temos tudo para ir para esse mundo. Só depende de nós. Essa palestra, gente, foi feita através de estudo dessas obras. O Livro dos Espíritos e Cartas de uma Morta. Caso vocês queiram dar continuidade nesse estudo, essas obras tem aí na nossa livraria. Vamos passar para o nosso tratamento. Eu queria que vocês visualizassem essa imagem e vamos nos deslocar até esse lugar. Eu quero pedir que vocês fechem os olhos e de uma forma muito tranquila,
Procurem ver essa imagem e vamos nos deslocar até lá de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa. Vamos procurar entrar até essa água e sentir essa água nos penetrar. E essa água tem o poder curativo. À medida que essa água nos penetra, ela tem o poder de retirar as nossas dores, nossas doenças, nossos maus sentimentos e pensamentos. E essa mesma água nos traz um imenso sentimento de paz. E com esse sentimento de paz, nós retornamos à nossa casa espírita. E assim, com esse sentimento de paz, eu quero pedir aos nossos irmãos médiuns os trabalhos de passe. Quero agradecer a presença de todos, pedir ao nosso Mestre que derrame sobre nós as suas bênçãos, e que essas bênçãos sejam estendidas aos nossos lares e familiares. Uma ótima noite.